Esse plano de aula foi feito pensado para o terceiro ensino médio, seguindo a competência 503 de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, focando especialmente na mídia e na propaganda durante o período da ditadura militar de 1964 a 1985 no Brasil. Não somente de propaganda, mas pensando no contexto histórico total desse período. A produção desse plano de aula, além da obrigatoriedade pela BNCC, é para evitar o esquecimento da memória e da vivência das pessoas desse período, especialmente aqueles que sofreram algum tipo de agressão física, psicológica, algum tipo de tortura, e para poder compreender melhor o que foi o período da ditadura cívico-militar no Brasil e o que esse período e as ações que nele foram feitas fizeram para com nossa realidade atualmente, não só no tempo passado, mas também no tempo presente. O objetivo geral do plano de aula envolve compreender o que foi esse período, o que foi a ditadura cívico-militar, o que foi o AI-5 e como esses fatores influenciaram na vida cotidiana das diversas camadas sociais existentes. Com isso, compreender e manter viva a memória dessas pessoas e evitar que essas ações se repitam, evitar que situações como essa sejam apoiadas, evitar que golpes do tipo sejam repetidos e, sobretudo, lembrar, não esquecer dessa memória justamente para isso. Os objetivos específicos são compreender a base formativa do período, então entender o que levou ao golpe e o que levou a que a ditadura cívico-militar perdurasse por tanto tempo. São quase 20 anos de um período ditatorial militar, então entender o que formou e o que possibilitou que isso continuasse, analisar a liberdade de expressão e qual o papel do Estado em manter essa liberdade de expressão, então possibilitar que diferentes opiniões convivam no mesmo período histórico, convivam numa mesma sociedade e entender que essa divergência de opiniões que forma uma sociedade saudável e funcional. A homogeneidade numa só opinião na sociedade, ela faz com que as pessoas não tenham, essa discussão, faz com que não gere diálogo. Então é necessária essa divergência, mas é necessária a divergência saudável. E isso se estende até o Estado, se estende até o governo. É necessário que tenha esse incentivo, que não haja represália para quem expressa qualquer tipo de opinião opositora. Além disso, o plano também tem como objetivo compreender as ações e o porquê e o impacto delas na nossa sociedade atual. Então, entender que não foi porque esse período já passou, não é porque esses 20 anos ficaram no passado que as ações elas tiveram impacto só naquele período. O que aconteceu, especialmente a repercussão do que aconteceu na sociedade civil, ela perdura até hoje. Muitas pessoas até hoje negam a existência desse período, negam os acontecimentos e preferem não enxergar o que ocorreu ou enxergar e ignorar, acreditar que isso ficou no passado e não é o que acontece. Apesar de ter sido um período há mais de 20 anos no passado, foram ações tomadas contra toda uma população. Todo um país sofreu com esse período. Então, é necessário relembrar e é necessário entender o que esse período tem nos nossos dias de hoje. É necessário entender o que passou, entende? Tudo que ficou pós 1985. Apesar disso, o objetivo principal dessa atividade é desenvolver nos alunos a tolerância e a empatia. Então, entender que não é porque alguém discorda, não é porque existem oposições que é necessário extinguir. É preciso ter essas oposições, é preciso ter pessoas diferentes em uma sociedade, as mais diversas pessoas. O mundo ele contém milhares de personalidades, pessoas e características diferentes. Então é preciso entender que essas características convivem umas com as outras e toda a sociedade funciona assim. Então os alunos precisam compreender que
essa diferença, ela não é passível de intolerância. Não é porque o outro é diferente que precisa ser restringido, que é o que acontecia no período. Então, a atividade, ela busca desenvolver isso no aluno, busca desenvolver essa empatia e essa tolerância acima de tudo. Como eu disse, o conteúdo a ser tratado na atividade é o período histórico no Brasil, de 1964 a 1985. Um dos pontos mais importantes a serem abordados é o ato institucional 5, que representou todo esse período no que diz a censura, a repressão, muitas mortes ocorreram por conta dele, muitas sessões de tortura e muitas pessoas passaram por isso, então, muitos inclusive vivos, mas esse período ele foi todo marcado por um excesso de violência injustificada e um excesso de abuso de poder das autoridades para com o povo. Então é preciso entender isso. Além disso, outro fator muito importante é a suposta ameaça comunista que foi utilizada de desculpa para o início desse período. Esse fator já tinha sido usado inicialmente por Getúlio Vargas no começo do Estado Novo, mas foi reutilizado no período de 1964 para poder instaurar o golpe militar no Brasil, para que os militares pudessem ter esse poder. A metodologia da aula em si segue a confecção de um jornal em grupo. Então, esse plano de aula é dividido em 3 aulas de 50 minutos, de 3 a 4 aulas de 50 minutos, e ele gira em torno da confecção desse jornal. Então, a primeira aula é a aula expositora, onde o professor ele explica a matéria, os alunos fazem as perguntas necessárias e ao fim da primeira aula, os alunos precisam estar cientes do que é o material. Claro, 50 minutos não é necessário para entender todo um período de 19 anos, mas o aluno precisa ter uma noção base do que é o contexto, precisa ter uma noção do que é aquilo, para poder daí para frente fazer as suas pesquisas, aumentar o seu conhecimento. Então, ele precisa saber o que procurar. É o básico que ele precisa entender no final da primeira aula. Além disso, também na primeira aula é onde o professor explica de fato o que vai ser essa atividade. A sala vai ser dividida em grupos, dependendo da quantidade de alunos, 2, 3, 4 grupos. Cada grupo fica responsável pela confecção de matérias para um jornal. Então, 3, 4 matérias, isso fica a critério do grupo, mas a única obrigatoriedade é que esse jornal se passe entre 1964 e 1985. A data desse jornal, né? Precisa estar dentro desse período. Fora isso, os alunos precisam incluir as matérias, no mínimo de 3 matérias, no máximo de 4, 5 matérias, para que fique viável de produzir, né? Esse material precisa ser físico para poder fazer as apresentações, mas ele precisa ser físico. Então, os alunos vão montar essas matérias e é obrigatório que eles incluam uma mídia, ou uma música, um filme, algum tipo de mídia que se encaixe nesse período. Qual o verdadeiro desafio dessa produção desse jornal? E isso pode ser feito entre a primeira e a segunda aula, mas cada grupo vai elaborar suas matérias, vai elaborar suas chamadas, né? E essas matérias elas vão ser trocadas entre os grupos. E o que acontece? Com a ajuda do professor, né, os grupos vão ter que julgar as matérias do grupo oposto, né? Então, um exemplo, temos 2 grupos, cada um faz as suas matérias e eles trocam essas matérias, porque os alunos eles precisam compreender que, apesar das matérias serem publicadas, apesar de terem os jornais, de terem as mídias, terem os veículos de comunicação, nem tudo passava. Então, os DOPS, principalmente, que era o Departamento de Ordem e Política Social, eles bloqueavam esses conteúdos, eles barravam, né, esse tipo de comunicação, então nem tudo que ocorria chegava ao público. E essa é a intenção do trabalho, os alunos de outro grupo julgarem, né, e censurarem aquelas matérias. Então, o grupo A fez a matéria, o grupo B julgou e essa matéria volta para o grupo A para que eles possam modificar ela e até conseguir publicar essa matéria. Então, eles vão ser censurados e julgados com a ajuda do professor para que se encaixe no padrão do que deveria ser publicado. Então, para que não tenha nenhum tipo de opinião oposta ao que deveria ser publicado, ao que era possibilitado, né, pelo Estado.
A última aula desse projeto, independente de ser terceira, quarta aula, a última aula desse projeto, ela é as apresentações. Então, os grupos com os seus jornais formulados, o jornal pode ser feito à mão, cartolina, pode ser digital, mas ele precisa ser impresso. Então, pode ser feito da maneira que o grupo decidir, né? Com colagens, com desenhos, com escritas, da maneira que eles possam se expressar, ao mínimo dessa forma, mas as matérias vão ser colocadas da maneira em que foi julgado acessível, né? Que foi julgado pelo grupo oposto. Então, eles precisam apresentar a matéria da forma que os outros querem que eles apresentem, independente da forma que o material foi feito. Então, essa aula é a aula em que eles apresentam de fato, então eles precisam ir à frente da turma e apresentar o seu jornal, explicar as matérias, explicar a música escolhida e os alunos precisam compreender o porquê foram censurados, então eles precisam entender o que não passaria. Para isso, eles precisam entender o que eles fizeram e o que foi corrigido, e isso é o papel do professor de mediar entre os grupos, né? Mas esse o momento que os alunos têm para explicar para o resto da turma suas matérias, explicar a música e, caso escolham também, apresentar a música para a turma, apresentar o filme para a turma, um corte, claro, mas uma parte menor do filme, né? Mas apresentar esses conteúdos para a turma e o porquê que eles não passariam nessa censura, nessa peneira, né? Além disso, os alunos precisam também contextualizar, né, explicar o que foi o período, explicar o porquê desse trabalho, o porquê dessa apresentação, porque o professor, nessa atividade, ele também precisa buscar outras turmas, outros professores, claro, se disponível, mas buscar outras turmas que possam receber essa apresentação para que os alunos possam passar esse conteúdo não só para a própria turma, mas também para outras salas, outros alunos, para chamar atenção para essa memória que precisa ser mantida, né? Por isso, inclusive, o material precisa ser físico, para facilitar essa troca entre turmas, para não ter necessidade de instalar projetores, puxar televisões para todas as turmas. Então, essa mídia sendo física é muito mais palpável, é muito mais fácil de você poder trazer para outras salas de aula. Então, ter esse recurso mais acessível, né, logo à mão, é mais fácil de você poder passar para outras turmas. Então, fazer essa troca de conteúdos entre turmas também é muito interessante. E ainda sobre materiais, a atividade ela pode ser feita especialmente na aula 2, que é a confecção, né, tirar dúvidas. É interessante fazer isso nas bibliotecas, em salas de informática, para que os alunos possam ter informação mais à mão. Então, qualquer dúvida que surgir no meio dessa confecção, não só perguntar ao professor e receber a resposta, mas pesquisar, procurar mesmo ali naquele momento, especialmente em livros, né? Mas pesquisar ali naquele momento a informação que ficou faltando. Então, é muito interessante que isso seja feito em bibliotecas, em salas de aula. E ainda sobre recursos, ter à mão, né, cartolinas, lápis, canetas, tinta para poder fazer esse jornal. Caso alguém queira fazer folhas envelhecidas, dá para usar chá, café, só não queimar a folha, né? Mas fazer com chá, fazer com café, isso pode ser feito com a ajuda do professor também, como são aulas de ensino, turmas de ensino médio, os alunos já são maiores, já conseguem ter essa autonomia de fazer, né? Mas ter o apoio do professor nessa hora também é bem importante por segurança, para poder fazer da melhor maneira, todo mundo mantém segurança. Mas é interessante poder expressar esse lado artístico, esse lado criativo dos alunos na confecção do jornal, além do contexto da matéria, do contexto histórico, poder expressar esse lado mais criativo, que é o que a matéria, nesse caso, não permite tanto, né? Existe essa censura muito grande na produção do conteúdo, então para os alunos poderem se expressar nos seus trabalhos de alguma maneira, é interessante esse lado artístico vir mais à tona, esse lado mais manual mesmo porque os trabalhos precisam ser essa mídia física e aí é mais complicado aplicar, fazer digitalmente para imprimir depois. Então, os alunos precisam desenvolver, né, essas habilidades manuais. Por fim, uma parte que cabe mais ao professor, né, a questão da avaliação. Ela pode ser feita só no dia da apresentação, isso vai muito do critério do professor, mas ela pode ser feita somente no dia
da avaliação, observando, né, entendendo o que o aluno compreendeu, o que ele absorveu do conteúdo, a dedicação em preparar o material, mas é interessante essa avaliação ela ser feita em todo o período, né, desde a primeira aula, a compreensão dos conteúdos, a absorção desses conteúdos, até o momento final. Então, na troca de matérias para poder fazer a censura, não só o aluno escrever a sua matéria e adaptar ela, mas de que forma ele julgou, ele conseguiu compreender de que forma que era feita essa censura, o aluno ele conseguiu entender o que era censurado, o que não era, o que era considerado oposição, o que não era. Então é interessante julgar essa avaliação ser feita desde o primeiro momento de aula, não só na data de apresentação, né? Isso vai muito do professor, mas é uma questão de compreender o aluno. Muitos não se dão tão bem em apresentação, mas são muito bons em compreensão textual mesmo do conteúdo, né? Conseguem entender com muita facilidade o conteúdo, mas não conseguem apresentar com tanta facilidade, muitos ao contrário. Então, é interessante avaliar o aluno desde o primeiro momento da confecção. É um pouco mais complicado, assim, a quantidade de alunos impossibilita isso, mesmo... até porque são grupos, né? Mas é interessante observar o aluno desde o início do projeto até a sua conclusão, até o momento de apresentar para as outras turmas, né? Enfim, esse plano de aula ele pode ser feito exclusivamente no terceiro ano do ensino médio. Ele é um conteúdo mais denso, apesar de ser um material manual, né, ser uma produção manual, ele é um conteúdo um pouco mais denso, é um conteúdo um pouco mais delicado. As pesquisas que envolvem ele, principalmente na internet, são mais pesadas. A internet ela tem muito conteúdo explícito, então são trabalhos mais complicados, são mais densos mesmo, assim, questões com violência, questões com tortura e agressão são mais delicadas de utilizar em sala de aula, apesar de serem muito importantes, justamente para ter essa memória. Mas ele também pode ser adaptado para usar em outros períodos. Essa produção desse jornal ela não é exclusiva desse conteúdo, então matérias desde história antiga, contemporaneidade, império, podem ser utilizadas. Então, é um plano de aula muito abrangente, mas que nesse contexto tem a característica da inversão, né? Da troca de matérias entre os grupos. Então, é muito interessante para que os alunos possam exercitar mesmo essa criticidade e possam desenvolver o seu conhecimento sobre o assunto.